Olá, boa tarde a todos. Eu sou Mariana Spezia, jornalista e diretora executiva na LAN Comunicação. A gente está aqui hoje para mais uma edição do ZRG em Casa, dessa vez com o executivo Fernando Cirne, CEO da Localweb, uma das empresas pioneiras em soluções B2B para a transformação digital de negócios no Brasil, que nasceu para ajudar empreendedores e negócios a desenvolverem sua presença online e prosperarem na web. Eu vou aproveitar aqui essa ocasião para parabenizar a ZRG, o Denis está aqui com a gente hoje, né? Que acabou de completar 5 anos no país e cresceu em média 20% ao ano desde que se instalou aqui. A ZRG já atendeu 150 empresas, participando de mais de 450 projetos relacionados a elas. Denis, vou deixar você falar um pouquinho, parabenizar aí Fernando também pelo crescimento, o Birro, e aí a gente segue. Tá bom, obrigado, Mariana, obrigado por estar aqui novamente. Fernando, obrigado por ter aceito o nosso convite para participar dessa conversa. E o Birro, que está aqui, não gosta muito de confete, mas já que ele é o nosso top biller aí, o mercado dele é o que mais cresce, a gente está confiando muito nos números dele aí para fazer o nosso resultado do ano. Então, obrigado por ter, né, convidado o Fernando e poder estar aqui dividindo experiências e aprendendo com você da tua trajetória, né, profissional e da organização, para a gente trazer esse conhecimento para mais gente no mercado, né? A ideia aqui é sempre juntar o pessoal e o profissional, então a gente está aqui para conhecer mais você e aprender com você. Obrigado. Prazer. Obrigada, Denis. Obrigada. Parabéns, Birro. Né? Você está à frente, junto com o Denis, dessa empresa que a gente acabou de falar, não para de crescer, né? E está se consolidando no mercado brasileiro de Executive Search, com um crescimento super bacana, né? Vamos começar, então, o nosso bate-papo. Para quem nos assiste, o Birro é o head das práticas de tecnologia, mídia e telecom nas RG, e ele vai conduzir esse bate-papo com o Fernando aqui hoje comigo. Birro, a palavra é sua, por favor. Obrigado, Mariana. Obrigado, Fernando, Denis. Fernando, obrigado de novo aí pela confiança, espaço, né, e oportunidade de trocar ideia com você e contar um pouco para as pessoas, né, da sua trajetória, a trajetória de sucesso da Localweb, né, de tudo que vocês fizeram, né, para se preparar para o momento de abertura de capital no ano passado e tudo que vem depois disso, né. E a ideia é ouvir um pouco de você, né, da Localweb, ouvir um pouco da sua trajetória. Conta um pouco como é que você chegou na Localweb, como é que você ajudou a Localweb a chegar nesse ponto e aí a gente vai trocando um pouco de ideia e batendo papo. Beleza. Bom, obrigado, Mariana, pela introdução. Obrigado, Denis. Obrigado, Birro. Eu sou um cliente feliz de vocês. Nos ajudaram com acho que mais de 5 vagas, 6 vagas, né Birro? Foram umas 7, eu acho. Ô, louco, eu tô acima da média aí. Que bom. Vamos lá. Vou fazer essa conta depois, eu te falo. É isso aí. Eu estou na Localweb desde 2012. Né? Eu sou engenheiro de formação, não de execução. Né? Eu vim da Editora Abril, fiz uma carreira, fui trainee da Editora Abril, trabalhei 15 anos na Editora Abril. Como eu falei, fui trainee. Trabalhei sempre na área de assinaturas, então sempre trabalhei na área de marketing, sempre na área de recorrência, então eu adoro recorrência, depois vou falar um pouquinho do porquê da recorrência. Fui sempre diretor, trabalhei até chegar com uma diretoria de captação em assinaturas, sempre trabalhei, montei em 98 o canal de venda de assinaturas pela internet, que foi uma das grandes operações de e-commerce do Brasil, no comecinho dos anos 2000, chegou a ser o 6º maior e-commerce do Brasil. Então, meu histórico é de e-commerce, então, canais de venda digitais, meu histórico é de venda de produtos online, e-commerce, produtos recorrentes, banco de dados. E quando era mais ou menos 2012, a Localweb estava precisando de um CMO. A Localweb vinha de um processo de profissionalização. Ela tinha recebido um aporte de um fundo americano chamado Silver Lake. Os fundadores estavam indo para o conselho e um dos fundadores, que era o Cláudio, que era o CMO da operação, estava indo para o conselho e queria um sucessor. E como eu tinha experiência em e-commerce, quando eu tinha experiência em recorrência, e a Localweb tem 97% da sua receita com produtos de recorrência, é uma empresa que vende produtos de assinatura, né? Eu tinha experiência em banco de dados, e-commerce. Eu falei, poxa vida, tinha um fit legal, eu queria mudar para tecnologia, eu achava que era uma indústria que tinha
um potencial de crescimento muito grande e acabei aceitando o convite. Fui para a Local Web. A Local Web tinha um desafio de continuar crescendo. Eu ajudei muito nesse desafio. A Local Web era muito conhecida por uma empresa de hospedagem. Ainda temos hospedagem, mas ela era ainda conhecida como hospedagem. A gente migrou muito para SaaS, né, que são produtos Software as a Service. Compramos algumas empresas. Começamos no ano que eu fui para lá, não que eu tenha feito tudo isso, mas nós começamos com o processo de compra de empresas em 2012. Nós compramos a Tray, que foi nosso embrião de e-commerce. Então, a gente começou com o processo de SaaSificação na nossa operação. Não só com e-commerce, mas com outros produtos de SaaS. E começamos a expansão para SaaS e também para e-commerce. De 2012 até 2020, que foi feito no setor, a Local Web comprou 6 empresas, desenvolveu muito produto internamente, então não foi só aquisição, foi um processo amplo de desenvolvimento interno de novos produtos, de expansão dentro de SaaS. Então, eu falo que a Local Web não foi só fazer um IPO. A Local Web se preparou muito para o IPO. Foi um processo de preparação muito forte, uma preparação de portfólio. A Local Web se adequou à necessidade do nosso cliente, que foi um processo de uma necessidade de digitalização. Então, a Local Web, como foi fazer o IPO em 2020, ela foi com um portfólio muito rico de digitalização de PMS. Fernando, até antes disso, né? Você assumiu a posição de CEO até desculpa, até antes disso, né? Você não abriu capital sendo CMO mais, né? Não, pulei, Birro. Você no meio do caminho. Eu virei diretor-geral da unidade de varejo e 2 anos antes do IPO virei CEO da empresa. Desculpa. Pulei um pequeno detalhe num processo super pensado, né? E a gente conversou muito isso. Foi um processo de sucessão do Flávio Jansen, que estava antes como CEO da empresa. Que virou conselheiro da Local Web. Nesse processo, eu fui crescendo dentro da empresa, participei das aquisições, participei do processo de criação de novos produtos, de aquisições, e virei CEO da empresa em 98, né? Eu tô fazendo agora... nesse mês, aliás, em março, exatamente agora esse mês, 3 anos de CEO da empresa. Exatamente isso. Todo esse processo muito planejado, né? E eu costumo dizer, a Local Web é uma empresa extremamente planejada, né? Vocês... A gente fez, começar pela minha sucessão, né, Bill? Você participou dela, com a gente, lembra que eu te chamei para contratar o substituto da minha vaga, a gente fez essa contratação 6 meses antes de eu sair da vaga, né? Eu falei, Birro, tudo com muita calma, né? A gente não contrata pessoas em 2 meses, né? A gente não pode substituir um executivo em 2 meses. Fizemos essa substituição com 6 meses, lembra? Foi um processo com muita parcimônia. E essa é uma coisa rara, né? Eu sempre digo, né, até mesmo quando a gente conversa com executivos para projetos de seleção para a Local Web é uma empresa que planejou isso, né? E agora, isso vem muito da sua cabeça, isso vem muito da cultura da empresa, isso vem muito dos fundadores, esse planejamento, essa antecipação das coisas. Como é que você vê isso? Isso vem muito da cabeça dos fundadores, o Gilberto principalmente. E eu acabei adquirindo essa cultura do planejamento, né? Então, tanto a cabeça de fazer o processo de sucessão do Fernando foi um processo feito com muita parcimônia, como até o processo do IPO foi feito com muita parcimônia. Então, não foi um processo assim, olha, a janela está aberta, corre e faz o IPO. Não funciona dessa forma. A gente vinha crescendo. Então, essa pergunta, por que nós fizemos o IPO? Algumas razões. A gente vinha crescendo a uma taxa acelerada, a gente tinha um portfólio de produto interessante, a gente via a possibilidade de acelerar o processo de M&A e a gente tinha a demanda de saída do fundo americano. Tudo isso junto levava ao IPO com uma boa possibilidade, uma boa opção para tudo isso.
E aí, como a janela estava aberta, a gente planejou tudo isso. Um processo que começou em agosto de 99, a gente fez um 2019. 2019, desculpa, 2019, fizemos um non-deal roadshow, testamos o mercado, e você fala, poxa, mas isso é trivial. Não é trivial. Vamos lembrar que até aquele momento você não tinha quase ninguém em tecnologia fazendo IPO no Brasil, né? Você tinha talvez aí 3 empresas de tech com capital Sim. aberto no Brasil. Eram 3, eram a TOTUS, a Lynx e a Sinqia. E assim, exatamente, não quis falar o nome para não valorizar a concorrência aí. Não são concorrentes, tá? Não são concorrentes. A gente edita. E vamos dizer que tinha outros também de telecom, né? A Vivo, a TIM e a Oi, que eram empresas também tecnologia, capital aberto. Mas de software, tecnologia, infra, não. Exatamente. De SaaS, ninguém. Né? Se você fosse falar de e-commerce, ninguém, praticamente. A gente está falando de empresas de e-commerce que fazem o que nós fazemos, de SaaS, a gente foi pioneiro nesse sentido. Testamos o mercado, voltamos, o mercado recebeu muito bem o nosso non-deal roadshow, voltamos, trabalhamos um pouco mais e fomos para o mercado no final do ano, fizemos o pilot fishing, fizemos o roadshow, e aí deu tudo certo. Mas, como eu sempre falo, Rodrigo, a brincadeira não acaba no IPO. E a gente teve um ano de emoções, né? 2020. Nós fizemos... 15 dias do IPO, a Bolsa derreteu globalmente. 15 dias depois do IPO, começou a ter problema com o Covid e a Bolsa começou a derreter. E aí, como eu falo, eu nunca acabei meu roadshow. Meu roadshow ele continuou durante o ano inteiro, porque as empresas, quem investiu na Local Web, estava conhecendo a empresa. Você faz um roadshow, o teu acionista investe em você com base numa conversa de 1 hora. Ele aposta em você, ele quer conhecer a tua empresa, aí ele vai falar, pô, tem Covid. E aí? O cara fala, Fernando, pelo amor de Deus, o que eu faço? Então, a gente teve que fazer mais de 100 reuniões em um mês. Para explicar para o teu acionista qual era o impacto do Covid para a Local Web. E nem a gente sabia, né? A gente estava monitorando e a gente começou a ver que todo o processo de preparação estruturado que nós tivemos para fazer o IPO, que a gente preparou um portfólio de produto muito adequado, estava funcionando muito bem. E a gente começou a contar para os acionistas que, olha, não vai pegar, pelo contrário, a gente vai poder ajudar o mercado a se digitalizar. É isso que vai acabar, acontecendo. Mas o mês de março e abril foram talvez os meses mais intensos da minha vida profissional, mais intensos até do que o roadshow, que a gente teve que chamar todo mundo e conversar. E aí a gente começou a divulgar indicadores, mostrando que a gente estava acelerando a nossa venda, que a gente estava indo muito bem, nosso GMV, que seria o volume transacionado dentro das plataformas, estava crescendo de forma exponencial, nossa adição de novas lojas estava crescendo de forma exponencial, e aí o investidor começou a ter confiança na empresa e a ação começou a responder, e aí a empresa foi super bem. Lógico, a gente teve que tomar uma série de cuidados, vai conversar um pouquinho com pessoas, com processos internos. A gente teve que estruturar a empresa para poder receber esse monte de cliente novo que a gente teve, mas acabou dando tudo certo, a empresa cresceu muito, entregou o resultado. Fizemos também 8 aquisições desde o IPO. Eu ia te perguntar, desculpe interromper, eu ia te perguntar dessas questões das aquisições, né? No final do dia, a Local Web deixou de ser uma empresa, né, de hospedagem de sites para ser um ecossistema, né, completo para a transformação digital. Eu brinco hoje, brinco não, né? Não é brincar, falo, né? A gente tem hoje 2 ecossistemas. E esses ecossistemas, Rodrigo, eles são feitos na experiência do cliente, eles são feitos porque a Local Web não empilha a receita. Muito importante. Tem gente que faz aquisição, eu vou comprar uma empresa, mas está comprando o quê? Não, mas eu vou comprar um negócio. Você olha assim, não faz sentido. Quando você olha para a gente tem 2 ecossistemas. Um ecossistema de digitalização pura, que é o ecossistema do passado, que é o ecossistema que você tinha hospedagem. Então, você tinha hospedagem,
Hoje você tem hospedagem, rede social, aplicativo e e-commerce. Então, o teu cliente quer se tornar digital. O que você faz? Você pode se tornar digital com 4 entradas, através de uma hospedagem, que continua tendo. Você pode se tornar digital. Vamos pegar um restaurante. Restaurante é um belo de um exemplo. É um mercado que a gente conseguiu ajudar muito com o Covid. Você pode se tornar digital como? Você pode ter um site, teu restaurante pode ter um aplicativo para vender, um aplicativo próprio. Você tem os iFoods da vida, que são os marketplaces. Você pode ter também um aplicativo próprio com a tua marca, que é muito mais rentável do que você ter nos marketplaces tipo iFood, que você não paga a comissão, que é uma alta. Não estou falando que não seja positivo você estar no iFood. Perfeito, razoável. Mas você também pode ter um aplicativo próprio. Você pode estar em rede social, e você pode, no caso de e muita gente pode ter um e-commerce também. Sim. E você tem em volta disso os incentivos para trazer lead. E a gente tem também o nosso ecossistema de e-commerce, que é quem tem um e-commerce. E aí foi que a gente foi populando esse ecossistema de e-commerce. Você tem no meio do e-commerce, você tem a Tray, que é a nossa operação que nós compramos em 2012. Nós compramos, para dar recorrência ao e-commerce, a Vindi, que é uma operação super conhecida de recorrência, faz gestão de recorrência. A gente comprou Social Miner, que faz, junto com a Win, a parte de geração de leads. Compramos o Ideris, que faz integração com o Marketplace, também geração de leads. Você consegue replicar nos Marketplaces todo o seu estoque. Também tem o Store in Store. A gente comprou também Timo Geo Pagamento, né, que é o IAPay. Compramos também Cplug, que faz Connect Plug, que faz a parte de POS. Compramos também Melhor Envio, que faz a parte de logística. Compramos... Você montou, não vou dizer que é um ecossistema, mas é praticamente um ecossistema completo para 2 áreas completamente distintas, né? Assim, exatamente. Bem... A gente quer que o cliente, quando ele quer fazer e-commerce, a gente quer que o cliente resolva a vida dele tudo com a gente. É isso que a gente quer que ele faça. E você falou um ponto importante aí da pandemia, do início da pandemia. No final do dia, ela acelerou muito a adoção de produtos e serviços digitais pelo público em geral, né? Seja de transações bancárias, seja na compra de comida, seja, né, no e-commerce, tudo, né? Isso tudo mudou e acelerou muito essas empresas todas, né? A pandemia é uma coisa péssima, né, que aconteceu com a pandemia. Mas ela fez o brasileiro se mexer, pelo menos o brasileiro teve que se mexer digitalmente. A gente via que o Brasil tinha uma defasagem muito grande, digitalmente falando, em relação a outros países. Você via a penetração do e-commerce no Brasil ser inferior a 10%. É muito pouco. Você tem países como China acima de 20%, Estados Unidos. Então, a pandemia trouxe a seguinte mensagem para o empreendedor brasileiro: ou você se digitaliza ou você morre. Acho que um exemplo muito claro disso, Bill, é restaurante. Fechou as portas, como fechou de novo agora, né, em São Paulo. O que o cara faz? Ou ele tem um aplicativo próprio, ou ele não vende. Porque só o marketplace de restaurante não paga conta, porque a comissão é muito alta. Você precisa ter uma marca própria, seu aplicativo próprio. Você precisa estar digitalizado. Então, quem se mexeu conseguiu vender bem. Tem casos de clientes nossos que, mesmo com o salão fechado, vendiam tanto quanto antes da pandemia. Nossa! Não é todo mundo, mas tem casos de pessoas que conseguiram, com auxílio de aplicativos, com auxílio de marketing digital, suprir essa demanda. Então, a mensagem que a pandemia passou é: você precisa se digitalizar. E a gente conseguiu ajudar muita gente. Outra informação importante: os nossos clientes de e-commerce, a gente teve uma enxurrada, né? Desculpa o termo feio, mas de empresas offline, que a grande parte dos nossos novos clientes foram empresas offline que se tornaram online.
Normalmente, no passado, a gente tinha muita empresa que não existia, ela ia direto para o online. E o que aconteceu com a pandemia, muita empresa offline que se quis tornar online. Então, você vê que a pandemia deu uma chacoalhada no mercado. Então, as pessoas viram, poxa, ou eu me digitalizo agora, ou eu morro. É isso que aconteceu. Então, acho que é com muito orgulho que a gente fala que a gente ajudou. E a ideia é ajudar, né? Acho que isso foi o que aconteceu aí nessa pandemia. Que bom, obrigada, Fernando. Foi uma aula aqui. E o Birro, você vê que o Birro é executivo atento, né? Ele está super por dentro de tudo que está acontecendo. E aí, por conta disso, Birro, queria que você falasse um pouquinho também das RG, né? Da comemoração desses 5 anos, enfim, do crescimento da empresa, e um pouco da sua atuação nesses setores que, como o Fernando falou, eles precisaram se transformar, eles precisaram crescer, eles precisaram, né, entrar no mundo da web, porque senão eles não sobreviveriam, assim, os clientes e tal. Então, conta pra gente um pouquinho disso também, como que é a sua visão em relação a outros clientes, ao setor, como de forma geral. Mariana, obrigado. O que eu diria do setor, eu acho que, né, o setor, eu brinco que todo mundo quer ser tech hoje, né? É o health tech, é o agritech, é todo mundo tech, mas, obviamente, a tecnologia é um grande catalisador das mudanças da sociedade, né? E o acesso à tecnologia ficou muito rápido, muito fácil nos últimos anos e muito mais barato, né? Então, isso ajudou muitas das empresas a se transformarem, vem ajudando elas a se transformar. Somado a isso, eu acho que tem um fato de, aqui específico no Brasil também, e a gente está vivenciando aqui coisas que a Europa e os Estados Unidos vivenciaram alguns anos atrás, que são taxas de juros mais baixas. Com taxa de juros mais baixa, o dinheiro sai necessariamente do banco, né? As pessoas vão buscar outras formas de rentabilidade em outros lugares. Então, tem uma certa disponibilidade, uma liquidez boa para investir, e todo mundo acaba vendo, né, no mercado normal, uma possibilidade de trazer dinheiro mais do que deixar o dinheiro parado no banco, né? Então, vamos arriscar mais, temos mais propensão a isso. E a pandemia, né, como o Fernando disse, não é uma coisa boa, mas ela acelerou o processo de transformação digital, que é um termo meio clichê, mas acelerou isso nas empresas. Todo mundo, as empresas dos diversos setores, tiveram que acelerar isso, né? Tiveram que se mexer. E eu acho que a primeira coisa que a gente teve que se mexer, e Fernando, eu vou emendar aí a pergunta nisso, a gente teve que, muita gente, tombar o modelo de trabalho, né? Para um modelo que era muito no Brasil, no escritório, para as casas das pessoas, né? Até para quem vende tecnologia sempre teve um modelo muito mais híbrido, né? Os mercados de tecnologia sempre conseguiram trabalhar uma parte no escritório, uma parte em casa, mas no final do dia, aqui no Brasil, a gente tinha muito pouco essa cultura do home office, né? E essa cultura foi sendo disseminada, todo mundo percebeu que, olha, a pandemia não era um negócio que ia durar 1 mês, 2 meses, né, no ano passado, e de repente está todo mundo, não vou dizer 100% feliz, mas todo mundo sobreviveu muito bem com essa questão de, né, ir para casa, ir para esse modelo home office agora, pelo momento que a gente ainda vive, né? Isso veio para ficar. Como é que você viu isso? Isso tem ajudado na empresa, né? Tanto na sua equipe, né? Nas suas equipes na local web, quanto nas equipes dos seus clientes. Como é que você vê isso? E te falo do nosso lado aqui, né? A gente também fez isso e muita coisa continuou funcionando, né? A gente quebrou alguns paradigmas do mercado, né? E algumas coisas que a gente achava que não poderiam ser feitas, mas elas foram sendo quebradas até pela necessidade disso acontecer, né? Como é que você vê isso? Assim, Desculpa. Não, ia só comentar, acho que muitos executivos realmente de diversos setores, como o Birro falou, se surpreenderam, né? Porque, de fato, teve que funcionar e as pessoas conseguiram se adaptar a esse novo modelo, né? E aí, em adição a essa questão que o Birro falou, eu queria saber de você também, depois que você responder, como é que você desenvolveu os colaboradores nesse momento de intensas mudanças. Mas vamos voltar aqui na pergunta do Birro. Vamos lá. A gente teve que fazer dar certo. Eu acho que a gente funciona hoje 100% virtual, 100% não. A gente funciona hoje 90% virtual,
os 10% refere-se um pouco do atendimento e a parte do data center, que a gente não consegue trabalhar virtualmente, mas com 90% a gente consegue garantir a saúde dos nossos contribuidores. A gente teve não só que trabalhar virtualmente, a gente teve que crescer virtualmente. Nós contratamos mais de 400 pessoas no ano passado, tudo de forma virtual. Então, a gente teve que trabalhar virtual. Não foi tão difícil, porque a gente já tinha processos para trabalho virtual, principalmente na parte de desenvolvimento de software, que é mais de 50% da empresa. Então, não foi... Felizmente, a gente já tinha uma cultura e uma política de trabalho virtual que foi só necessário expandir para o resto da empresa. Mas o mais difícil não foi, então, o trabalho virtual. Foi a parte de contratação, a parte de treinamento. Você imagina que a gente teve que contratar 400 pessoas, hoje é uma empresa com mais de 2.000 funcionários, a gente teve que contratar, treinar e tudo isso para a empresa continuar funcionando. Então, a gente, uma empresa que, na parte de e-commerce, Mariana, nós quadruplicamos a nossa venda com a pandemia. Então, quadruplicar a venda não é assim, ainda que você faça tudo virtualmente, você quadruplica a venda e pronto. Não é assim. Você precisa, são lojas virtuais, você precisa ajudar o cliente a instalar a loja. O cliente tem dúvida, o cliente te liga. Então, você precisa, tem toda a parte de suporte para esses clientes. Então, a gente teve que treinar todas essas pessoas. Então, acho que a maior dificuldade foi preparar as pessoas. Por outro lado, você também ganhou uma facilidade que é a gente, por exemplo, a nossa operação de e-commerce funciona em Marília. A gente só contratava em Marília. Agora a gente pode contratar no Brasil inteiro. Então você tem pessoas hoje, aumentou o seu espectro de contratação. Você pode contratar pessoas do Brasil inteiro. Por outro lado, também, o Brasil inteiro pode contratar os seus funcionários. Então... Ou empresas do exterior, né? Que a gente tem visto algumas empresas do exterior contratando pessoas aqui no Brasil, fala assim, pode ficar baseado aí no Brasil, mas trabalhando para mim aqui na Europa. Exatamente. Então, a competitividade, entrando num outro assunto, né? A competitividade aumentou muito. Como o Birro falou, está tendo um investimento muito forte em tecnologia e faltarão recursos de tecnologia no Brasil. Eu não tenho dúvida. Então, o que a gente vê é que a gente não pôde parar. Acho que o mais importante são os projetos de formação de pessoas dentro da empresa. Mais do que a gente trabalhar de forma virtual, e já deixa eu adiantar uma resposta, eu não acredito que o trabalho virtual tem que ser full para sempre. Eu acredito que a tendência é o trabalho híbrido. Por quê? Tem a ver com a minha resposta seguinte. Primeiro tem a parte cultural. A gente precisa ter identidade cultural na empresa. A gente precisa ter essa identidade. E a gente não pode perder isso. E trabalhar 100% de forma virtual não é o ideal nesse aspecto. Esse é o primeiro Até ponto. porque tem ritos, né, e rituais Perfeito. da empresa, e coisas, e símbolos da empresa que só acontecem Perfeito. dentro de um mesmo ambiente. Veja, Rodrigo, eu tenho um gerente também na minha equipe que eu não conheci. Não é legal. Eu quero conhecer o cara, eu quero estar conversando com ele lá, tomar um café com ele na minha sala lá dos diretores. É importante. Fora que nós, brasileiros, somos um povo, né, de contato, tem esse calor, então acaba criando um distanciamento que não é legal, né? Por outro lado, veja, eu estava com uma gerente ontem, ela estava no escritório, a gente fez um call com ela estava no escritório, eu falei, e aí, Raquel, tá no escritório aí? Como que tá aí? Nossa, nem lembrava como era longe, ela falou assim, eu vim aqui só... Então, é bom também você não ter que pegar o carro, gasta 3 horas por dia para ir para voltar. É adequado. Então, para mim, isso leva... É óbvio, vai ser complicado. No funcionário, essa moça, que é uma ótima funcionária, aliás, ela mora em São Caetano e é 1h30 da Local Web. É óbvio, vai ser complicado convencê-la a trabalhar, pegar 3 horas de trânsito para ir todo dia. Não vou conseguir, e nem devo. Mas também não posso querer não perder esse contato humano com as pessoas. Então, para mim, dando exemplos práticos, né? Poxa, não vejo a hora de ter contato com meus funcionários. Eu gosto disso. O Rodrigo me conhece, eu gosto de conversar. Eu sempre gostei de ter contato, sinto falta desse calor humano. Nós compramos empresas virtualmente, gente. Eu comprei 8 empresas virtualmente. Fui conhecer uma vez ou outra, mas não é o ideal.
A gente não pode ficar só nesse processo virtual. E também ninguém vai querer pegar 3, 4 horas de trânsito por dia, todo dia. Não adianta que isso não vai mais acontecer. Então, o processo híbrido é a tendência. Mas falando também foi engraçado, né? A gente teve que fazer essa ruptura, né? A ruptura que a pandemia causou para isso poder acontecer, que era algo que a gente já poderia estar fazendo 3 anos atrás, 5 anos atrás. Exatamente. É engraçado mas ninguém pensou. É como a gente foi forçado, como todo mundo foi forçado a fazer isso, a gente teve e funcionou. Ô, Fernando, você falou um tema importante aí, né? Desenvolvedores, equipes técnicas, tudo isso, né? Como é que você vê o mercado brasileiro nesse sentido? Como é que a Localweb... Deficiente pra caramba. Como é que vocês colaboram com esse mercado? E um outro tema que eu queria puxar, não sei se você consegue, como que a gente forma mais mulheres nesse mercado? Né? Porque tem uma demanda, né, por executivas e por pessoas nisso, mas também entram menos, né? Ou, naturalmente entraram menos. E tem um trabalho muito forte da comunidade de TI, tecnologia, para formar mais desenvolvedoras, né? Deixa eu fazer um gancho antes, né? Primeira coisa importante, nós não paramos, acho que mais importante do que trabalhar de forma híbrida e não híbrida agora, nós não paramos com os nossos programas de incentivo e formação de pessoas. Isso foi o mais importante. Não parar. Então, por exemplo, programa de sucessão, programas de liderança. A gente tem o Ninebox lá, por exemplo, que é muito comum, todo mundo conhece o Ninebox. Nós não paramos com nada disso. E nós temos um programa, que já indo para a tua resposta, a gente tem um programa que chama Quero Ser Dev. O Quero Ser Dev é um programa que a gente pega pessoas saindo da faculdade e forma as pessoas. Não adianta você querer pegar pessoas nível mais alto e contratar. A gente precisa pegar pessoas técnicas no nível mais baixo, dar a formação que você precisa e acompanhar essas pessoas, segurar com conteúdo, segurar com formação. Essa é a maneira que a gente contribui com o mercado dentro também dos nossos interesses. Você pega as pessoas do nível que estão acabando de se formar e dá conteúdo para eles. Forma. Então, você precisa de pessoas com linguagem em Ruby Rails lá. Você dá conteúdo em Ruby para essas pessoas. Tá? E dá depois, já contrata, já contrata para trabalhar com você. É o que a gente faz. A gente entende que existem mulheres totalmente capacitadas para fazer isso. Só que a gente não consegue só colocando, a gente não consegue fazer com que elas cheguem até você. Então, como fazer esse match? Então, ano passado, nós criamos o Quero Ser Dev Mulheres. Esse ano vamos contratar só mulheres para o Quero Ser Dev. A gente não alardeou isso. Né? A Magalu fez um programa bacana de trainees, né? E a gente fez aí o Quero Ser Dev Mulheres. Conseguimos mais de milhares de candidatas para se inscrever. Legal. Muito bacana. Quer dizer, existe. Né? O que a gente precisa é fazer com que encaixe. Né? A gente precisa chegar. Existem comunidades de mulheres desenvolvedoras. Então, a gente precisa ajudar, a gente precisa ir atrás e ajudar com que essas pessoas cheguem até nós. Fizemos isso e conseguimos montar um grupo só de Quero Ser Dev Mulheres. E conseguimos montar um grupo só de mulheres. Então, bacana, né? Abrir um pouco, né, as portas. É o que você falou, exatamente. Existe, mas a gente precisa, as empresas precisam também abrir um pouco as portas, né? A gente precisa abrir portas, forçar isso, né? Também agora... E acho que um outro desafio, assim, como é que vocês têm feito, né, além de todas essas questões de desenvolvimento, de sucessão, liderança, para segurar esse pessoal, né? Aquilo que a gente falou da escassez de talentos, escassez de pessoas de desenvolvimento. Deixa eu só falar mais um movimento legal. E essa semana passada, a gente formamos 2 diretoras mulheres também. A gente formou internamente, já respondendo a tua pergunta, né? Você forma dando desafio. Eu acho que não é só remuneração. Remuneração é uma parte importante. Você sabe mais do que eu. Você é de RH. Eu sou engenheiro. Eu sou mais quadrado, né, o Birro? Você é um cara de marketing, não tem mais nada de engenharia. Brincadeira. Mas, veja, eu vou dar o exemplo como que você retém pessoas, e forma pessoas para elas ficarem com você. Vou dar um exemplo das cadeiras de diretoria de RH e diretoria jurídica, que viraram diretoras agora com a gente. Sim. A empresa vinha crescendo.
tá? E a gente precisava ter uma diretoria de RH, uma diretoria jurídica. Eu tinha duas opções, formar internamente ou contratar no mercado. A gente resolveu formar internamente. Como que você faz isso? Óbvio, um vetor é o vetor recompensa. Você vai recompensar pelo que é feito. Você tem ferramenta, e não é só pagar igual ao mercado. Você tem ferramentas de longo prazo, o ILP. Uma empresa de capital aberto precisa de um plano bem desenhado de ILP. E a outra ferramenta é dar desafio. E qual foi o desafio que a gente deu para essas duas pessoas? São mulheres. Acabamos de ter duas diretoras mulheres que a gente promoveu. A gente está muito feliz com isso. Quer dizer, não é uma empresa de tecnologia com diretorias mulheres. Isso é muito bacana. A gente deu desafio na parte de aquisição. A aquisição demanda muito a parte de RH e a parte jurídica. Jurídica na parte quando você faz o deal e a parte de RH na parte de integração. É muito forte. Imagina que você integrar 8 empresas. Tanto no aspecto legal quanto, né, cultura, pessoas, alinhar tudo isso. Alinhar, é fortíssimo. Agora, para o profissional, é uma experiência única. É um desafio que não tem preço. Você colocar, ter no seu currículo que você participou de 8 aquisições em menos de um ano, que você ajudou a integrar a empresa, ajudou a integrar 8 empresas, é uma experiência. Então, o ser humano não quer só remuneração, ele quer desafio. Então, acho que aí já estou dando um exemplo do que aconteceu com o jurídico e com o RH. Então, isso colocando no nível mais baixo. Você quer conteúdo, você quer formação, então você tem que dar formação e projetos interessantes. É isso que você precisa passar. Então, não adianta você colocar, por exemplo, vou colocar um exemplo de área técnica. Pergunta para um cara de área técnica. Oi? Alguém está com o áudio aberto. Se puder fechar, por favor. Essas são as frases que a gente mais ouve, assim, né? Ó, você está no mudo. O áudio está vazando, né? É então, isso Birro, o que o pessoal de área técnica quer? Quer lançar produto. Ninguém quer tomar conta de projeto legado. Você sabe disso. Projeto legado é uma desgraça para o pessoal técnico. Então, você precisa garantir que o pessoal... A desgraça é ótimo, né? Ele quer ver coisa nova, né? Quer ver esse desafio coisa novo. Nova. Ninguém da tecnologia nova. Ninguém quer tomar conta de projeto legado. Você precisa rotacionar essas pessoas. Você precisa ter um plano de carreira que inclua desenvolvimento técnico, inclui projetos desafiadores e que causam exposição. E também uma remuneração. Então, é o tripé. É conteúdo, formação, projetos e remuneração. Esse é o tripé que você mantém essas pessoas engajadas. É o que a gente está tentando fazer. Porque vai faltar gente, não tenha dúvida. Com o volume de startups, empresas abrindo capital, volumes de empresas técnicas no Brasil, você não vai ter gente para trabalhar somado a uma moeda fraca. Então, você tem uma moeda fraca que você vai ter 2 impactos, né? Você vai perder gente para o exterior e não vai poder contratar ninguém de fora, porque a tua moeda não permite contratar ninguém lá fora. Esse é outro impacto. E, Fernando, deixa eu te fazer... Desculpa, Birro, pode ir? Pode falar. Na verdade, a ZRG fez um levantamento recentemente, não sei se você viu, acompanhou, mas de que deve-se aumentar 50% no número de mulheres nos conselhos de administração, né, agora com a próxima renovação. Queria saber de você um pouquinho sobre isso, já que a gente falou também de 2 diretoras agora que vocês promoveram, né? Como é que vocês pensam isso em mulheres no board de administração da Local Web? Como que você vê essa questão? Acho que o Denis quer falar alguma coisa? Você se movimentou aí? Não, foi só curiosidade. Então, queria saber de você, Fernando, como é que você vê essa questão? Porque esse levantamento da ZRG foi bem bacana, mostrou assim que os CEOs eles estão interessados em aumentar essa participação das mulheres também nos conselhos. Sim, eu acho que começa... É uma preocupação da Local Web. Eu acho que a Local Web hoje não tem mulheres no conselho, mas é uma preocupação que a gente já está conversando. Ela é conversado de forma aberta. Lógico que você não soluciona isso de uma hora para outra, porque você precisa aproveitar quem está no conselho está produzindo, claro, mas havendo disponibilidade, sim, é uma demanda que a gente é tratado de forma aberta e explícita com o chairman, que é o Gilberto.
vejo com bons olhos. Eu, por exemplo, sou conselheiro de outras 2 empresas, né? E uma delas que eu participo como conselheiro, que é o Enjoei, também de capital aberto, outra que abriu capital, tem 50% dos conselheiros mulheres. Olha, que bacana. E o Enjoei eu conheço, né? E eu vi que, inclusive, cresceu pra caramba agora também, né? Nos últimos, sei lá, 2 anos e tal. Que bacana, porque o Enjoei eu acho que tem uma pegada feminina também, né? O tipo Porque de empresa, né? a fundadora Ana também é mulher, junto com o marido dela, e então a chairman, na verdade, é mulher. Ah, que legal, que bacana. Desculpa, Birro, agora pode Não tem seguir. problema. Ô, Fernando, outro tema que a gente está vendo aí de pandemia e que a pandemia realçou, talvez, vamos dizer assim, é a questão de saúde mental, né? Essa questão de todo mundo estar nas suas casas, tem pessoas que têm condições melhores de estar em casa, outras, né? 2, 3 filhos, a aula online, eu não sei o quê, o cachorro, eu não sair, eu não viajar. As pessoas, claro, né? Elas vão tendo menos contato com as outras, né? E vem isso trouxe à tona muitos desafios de saúde mental. Você tem visto isso? Como é que isso tem sido uma coisa para a Local Web? Vocês têm conversado desse tema, até para trazer um pouco da visão de uma empresa de tecnologia sobre isso? 2 formas, Birro. A gente tem apoio psicológico para essas pessoas, quer dizer, a gente tem todo um apoio, tem todo um respaldo que o nosso RH traz para essas pessoas. Então, quem precisa de ajuda é totalmente suportado pelo nosso RH. Na verdade, a gente quer que essas pessoas sejam confortáveis em trabalhar em casa. Então, a gente dá todo o suporte psicológico para essas pessoas e não é um volume absurdo, mas é uma realidade, precisa ser dado. Eu defendo que a empresa dê todo esse suporte. E tem pessoas, Birro, que não querem trabalhar em casa. Não é uma porcentagem enorme. Então, por exemplo, tem gente que fala, eu não tenho clima aqui em casa, eu não tenho espaço. E a gente, como que você lida com isso? Por exemplo, tem gente que fala, eu moro com minha mãe, com meu pai, tenho um cachorro e não tenho espaço, não tenho uma mesa para trabalhar. Que você não tem um espaço adequado, que você mesmo falou, você não tem paz, vamos colocar dessa forma para poder desenvolver. E tem gente que fala, eu não quero trabalhar em casa, eu quero voltar. Então, quando eu falo desses 10% que eu coloquei para você, a gente tem lá, 10% inclui atendimento telefônico, inclui data center, inclui aí, eu estaria sendo leviano com a porcentagem, talvez tenha 1, 2% de pessoas que pediram para retornar, que não se adequaram ao trabalho virtual. E como a gente está falando no total muito adequado, que é um espaçamento absurdo que a gente tem no escritório, a gente está falando de 1 para 10, que a gente está falando, a gente permitiu e controla esse acesso para essas pessoas que pediram para retornar. Uma realidade também, você não pode forçar que a pessoa tenha um ambiente adequado na sua casa. Às vezes não é nem questão de condição financeira, às vezes você tem muita gente na sua casa, você mora, às vezes tem criança, você tem criança pequena que faz barulho, você tem cachorro, tem mais gente morando com você. Claro, é uma realidade isso. Então, você colocou bem. Então, a gente trabalha com todas essas variáveis. E, Fernando, tem alguma coisa, né, assim, até um pouco da Local Web, de coisas novas, ou de posicionamento, ou de coisas de mercado que você acha que é relevante contar e que, obviamente, você pode contar e pode falar, de como você vê o mercado, né, em geral, tecnologia, como é que ele vai transformar as relações das pessoas? Como é que você vê um pouco isso? Eu vou colocar 2 coisas, o Birro. Primeiro, uma vez me perguntaram, pô, mas e aí, politicamente, como que isso afeta a tecnologia? Cara, o mercado de tecnologia, ele é apartado, felizmente. Então, eu não preciso ficar falando o que eu acho com relação ao que está acontecendo. O mercado de tecnologia vai crescer. Ponto. Ele é imune ao que está acontecendo com relação ao Brasil. A questões político-econômicas, se você diz. É exatamente isso. Assim, ele pode crescer mais, pode crescer menos. Ele vai crescer. Tecnologia é necessária, um mercado que tem uma penetração de e-commerce inferior a 20% ainda, e onde na China está chegando a 50%, vai crescer muito.
A dúvida é, cresce 40, cresce 30, cresce 40, cresce 50. É isso que a gente está discutindo. Então, eu acho que tecnologia vai crescer muito, vai crescer muito. Aí, né, para os jovens que não sabem o que fazer, não é a profissão do futuro, é a profissão do presente, né? Essa era a outra fase que eu ia falar. Então, assim, ele vai crescer e não vai crescer por mais 2 anos, Mariana, vai crescer por mais 5, 10, 20 anos. Sim, a indústria do futuro, é a indústria do presente. E vai crescer muito de forma orgânica e inorgânica, né? A gente cresce muito de forma orgânica e vamos continuar crescendo de forma inorgânica, não só nós, como toda a indústria. É uma indústria que tem muito movimento de aquisição. Então, não só a Local Web, que é uma empresa capitalizada, a gente está com 2,5 bi em caixa hoje para fazer aquisição. Nós vamos continuar fazendo aquisições. O mercado de aquisição para tecnologia é um mercado muito aquecido. Então, eu acho que é um mercado que, ainda bem, eu brinco, pessoal, ninguém me pergunta o que eu acho que vai afetar, não vai afetar. Pode afetar um pouco para mais, um pouco para menos. Então, outro dia me perguntaram, e aí, Fernando, o mercado deu, nessas 2 últimas semanas, e deu uma rateada para a preço das ações. E aí, você vai mudar o quê? Eu não mudo nada. Eu vou continuar com o pé embaixo. Eu vou continuar desenvolvendo novos produtos. Eu vou continuar comprando empresas. Eu vou continuar crescendo. Eu não quero nem saber. Eu não estou preocupado com o ambiente político, ambiente econômico. Eu preciso crescer. Eu preciso ajudar o país a se digitalizar. Eu preciso ajudar as empresas a se digitalizarem. Essa é a minha postura. Nada muda para o meu lado. Então, até porque a demanda não para, né? Não vai parar. E se eu não fizer, alguém faz. Então, acho que essa é a mensagem. Essa demanda que tem vindo é uma demanda só dos grandes centros ou uma demanda que vocês também veem que é muito latente no interior do Brasil? Como a gente trabalha muito com PME, Birro, ela é totalmente distribuída no Brasil inteiro. Você não vê uma concentração em grandes centros. A gente tem uma distribuição muito homogênea no Brasil inteiro. Perfeito. Legal. A gente está se encaminhando para o final. Tá bem bacana esse papo, né? Essa hora é sempre dolorida de ter que terminar uma conversa, mas eu queria abrir para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o áudio e perguntar. Denis, se você quiser falar alguma coisa ainda com o Fernando, e depois a gente vai para a nossa tradicional pergunta de legado, de conselhos, de dicas que o Fernando, né, vai deixar aí para quem nos assiste. Acho que o Dárcio apareceu aqui. Não sei, está aberto, gente. 5 segundinhos aí para vocês perguntarem. Saudar o meu colega de escola politécnica. Isso. Sou outro que se desgarrou da engenharia. Mas eu queria te fazer 2 perguntas, né? Uma delas, na observação aqui de engenheiro, né? O mercado de tecnologia vinha crescendo, uma curva importante. Porém, a pandemia trouxe um ponto de inflexão, um súbito crescimento pela necessidade da demanda. Uma demanda que apareceu sem que os demandantes tivessem capacidade do conceito de digitalização, ou seja, digitalização não é a tecnologia, é mudar o mindset, mudar os processos, fazer cortes no caminho, servir melhor e mais barato o cliente. Ou seja, vocês tinham clientes que os procuraram, mas claramente não deviam estar preparados, né, para todo esse processo decorrente da digitalização. Então, eu pergunto, como é que vocês lidaram com isso? E aproveitando o meu tempo, a segunda pergunta, né, eu faço parte da Poly Angels, que é um grupo de angels da turma da Poly. E eu vi uma startup muito interessante que usa a tecnologia de AI para encurtar e aumentar a produtividade dos desenvolvedores. Então, são 2 perguntas separadas, mas 2 curiosidades que eu tenho. Ver se você usa essa segunda aí, está usando na... Não, vou explicar. Não, a gente não usa a segunda, pode ser interessante. Vou voltar para a primeira. É verdade, a gente usa muito, o nosso cliente, por ser um PME, é um cliente muito mais carente, como você mesmo colocou. Ele se viu, pegou, estou na pandemia, eu vou parar, o que eu faço? E aí a gente trabalha muito com a parte de conteúdo. A gente trabalha com conteúdo em 2 frentes. Na parte de digitalização, a gente tem uma rede
de 19 mil desenvolvedores, que são quase como revendedores da local web, que ajudam o meu cliente a se digitalizar. Então, eu tenho um produto e o cliente não sabe usar. Então, eu tenho uma rede de 19 mil desenvolvedores que ajudam o meu cliente a utilizar o produto e são remunerados pelo próprio cliente. Sim, tem tudo a ver. Um cliente maior, ele é muito mais um self-made man. Ele consegue se resolver com o produto. Um cliente PME não consegue. E no caso do e-commerce, a gente tem um site chamado Escola de E-Commerce. É um site com mais de 3 mil artigos que ensinam todo o cliente a fazer e-commerce. Então, vamos lá, eu quero montar meu e-commerce. Por onde eu começo? Ele fala tudo sobre plataforma, são praticamente cursos online. Eu tenho webinars, artigos, são mais de 3 mil artigos que ele fala, por exemplo, pagamento, como que é o pagamento online, logística, marketing digital, conteúdo digital. Então, eu ensino o meu cliente a montar a loja dele tudo de forma virtual. Então, são as formas que a gente encontrou para que o meu cliente consiga montar o produto dele, montar o produto final dele, sem precisar de uma ajuda humana do nosso lado. Ok, legal. Obrigado. Obrigada, Darcy. Obrigada, Fernando. Birro, queria te perguntar também sobre essa questão... desculpa. Não, eu acho que é mais, não sei se a gente vai fazer para o fechamento, mas eu acho que é mais um pouco, né, o Fernando contar um pouco para nós disso, né, de que conselho você dá, né, para profissionais, o que é o legado que essa pandemia deixa para nós, ou vai deixar para nós, mas que tipo de conselho você dá para as pessoas, que, né, alguém quer ter uma carreira de sucesso como a sua, quer ter um sucesso como a Local Web está tendo, né, e o sucesso, que nem você disse, você abriu capital e faz roadshow todos os dias, né, ele é uma construção no médio prazo, mas que conselho você dá, como é que você imagina para o médio prazo para as pessoas? Duas coisas, Birro. Eu acho, primeiro, planejamento. A Local Web não fez um planejamento de abertura de capital. Ela fez um planejamento de 10 anos. A abertura de capital é só uma etapa disso. A gente fez a abertura de capital, a gente fez agora o follow-on em fevereiro, né? Levantamos aí mais 2 bilhões, 700 milhões de reais para fazer isso. E a gente tem um planejamento feito para mais 4, 5 anos para frente, do que a gente vai investir, onde a gente vai entrar nesse mercado. Então, muito planejamento. O pessoal fala, aí, fez o IPO, o pessoal pegou o dinheiro e agora acabou. Não acabou, cara. A IPO para a gente foi só uma etapa e eu continuo trabalhando. Eu brinco, eu estou em roadshow faz 1 ano e meio já. Pelo contrário, né? Agora você tem que dar muito mais satisfação do que você tinha que dar antes. A minha vida é muito mais difícil pós-roadshow, não é o roadshow. Claro. Esse acho que é o ponto que você está colocando, né? Claro. Agora, por todo lado, foi o que eu falei. Eu acho que é uma indústria fantástica, é uma indústria... Eu estou aqui tentando trazer gente do mercado, eu brinco de engenharia, né? Trazer os politécnicos para a tecnologia, né? A engenharia ainda tem muito esse troço de falar, puta, o mercado de engenharia vai fazer mercado financeiro, né? Eu acho que a tecnologia... Vai para consultoria, vai para banco, né? Vai para banco, Eu acho que tecnologia é um tremendo de um mercado. O mercado vai crescer muito. Eu acho que certamente a indústria dos próximos 10, 20 anos vai crescer muito. O Brasil está começando, está engatinhando nesse mercado. Eu acho que falta gente boa, eu acho que falta mão de obra, eu acho que é um mercado muito interessante e que vai certamente retribuir as boas cabeças. E você sabe, você recruta gente, não falta gente para trazer? Não, sempre falta, né? E acho que tem uma demanda enorme por pessoas técnicas e bem qualificadas e preparadas para isso, né? Preparadas também vai continuar faltando. Exatamente. Né? Eu acho que a gente, como educação, como país, né, olha muito pouco para isso nas escolas de base, muito poucas escolas técnicas, boas, mas poucas. E no final do dia, a tecnologia se desenvolve muito rapidamente, né? Então, a gente precisa trazer mais constância nisso e abrir o leque, né? Mas vai demorar. Isso demora e a gente tem que, como empresa e como mercado corporativo, ajudar a desenvolver essa defasagem que a gente tem. Se você depender só da formação do mercado, você não encontra o que você quer. Você tem que investir e formar. É o que fala, a gente investe muito nisso, e se você não investir, você perde, porque alguém vai investir. Tem que ocupar esses espaços, então, né, Fernando? Exatamente. É isso mesmo.
Gente, acho que terminou nosso tempo, a gente não quer roubar mais tempo da sua agenda, mas foi muito bacana. Obrigada, Birro, pelo seu tempo. Obrigada, Fernando. Nossa, bate-papo excelente. E isso dá, de alguma forma, um otimismo para a gente, né? RG crescendo, local web crescendo, as coisas estão acontecendo, né? Sempre há quem ganha, quem perde nesses momentos que a gente está vivendo, mas o fato é que a gente precisa se mexer, correr atrás, que as coisas vão melhorar, né? Então, brigadão. Obrigada a quem está aí nos assistindo também. Obrigado, Mariana. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Denis. Um prazer estar com vocês. Obrigado você de novo pelo tempo aí, pela confiança e pela troca de ideias. E o que a gente puder, né, ajudar no mercado, estamos à disposição.